Bom dia, galera. Tô aqui. Cheguei, galera, lá do que eu falei que fui fazer, né, gente? Ah, galera, não mostrei pra vocês a minha pintura, ó. Que eu fiz, ó. Isso aqui. Make up love, gente, ó. Isso aqui. Fiz ontem. Pra botar aqui no meu carro, no meu quartinho. Aqui é uma coisa, gente. Gente, esse secador meu esposo achou lá no lixo. E eu arrumei, ó. Ficou perfeito. Maravilhoso. Voltando aqui, gente. Deixa eu caçar um lugar aqui que dê de eu colocar meu celular, gente. Dê de vocês me verem, né? Ah, seguro que eu tenho não? Oh, besteira. Eu não tenho aquele tripézinho, gente, que bota o celular. Então, gente, aqui. Eu tô aqui. Eu vim dali, né, gente? Porque eu falei pra vocês que eu pegar aqui meu cafezinho, né, gente? Porque também sou de Deus, né, gente? Cafezinho. Gente, eu tô pensando aqui, sabe o quê? Não, gente, é sério, porque eu tô me olhando aqui no espelho. Aí eu tô vendo meu reflexo me olhando, né? Me olhando, imaginando. Gente, olha, cheguei lá da assinatura lá da. Que eu faço parte agora do conselho da Fundeb. Mas, meu Deus, que já chegou tem, gente. Lá do conselho do Fundeb, né, gente? Então, uma coisa que uma das colegas lá falou, que eu vim embora pensando, vocês acreditam? Vim embora pensando. Fui lá assinar, né, gente? Porque eu não pude ir pra reunião por forças maiores, né? Eu não pude ir, mas a próxima reunião eu vou. E vou filmar um pouquinho pra vocês verem como é. O Fundeb, gente, é o que? O Fundeb é sobre a nossa educação. Educação dos nossos filhos, de todos, gente. Como eu falei pra vocês, tô passada assim. Quero pra não ter terminado meu estudo com 17 anos. Por quê? Porque não quis, né, gente? Porque também no século XXI não existe mais aquela arrumação de falar, não, porque não tem porquê. Pra falar a verdade, não tem porquê. Então eu tô aqui, gente. Ó, a colega lá, voltando lá no que eu fui assinar, né? A colega falou uma coisa lá que eu vim embora pensando, sabe, gente? E é o que? Gente, ela falou que passa aquele comercialzinho na TV, né, gente? Passa aquele comercialzinho na TV. Aí, gente, nós não prestamos atenção. Pra falar a verdade, realmente, nunca prestei atenção. Fala sobre o Fundeb lá, né? Sobre os nossos direitos, né? Sobre a nossa educação. Nós temos direito de falar se a educação tá boa, aonde melhorar. A gente tem que falar o que tá faltando pra nós. Não com arrogância como muitos fazem, né? Com arrogância, com aquela ignorância. Com uma certa educação. Não custa nada, por exemplo, a minha filha está cursando o 7º ano, né? Aí acontece que ela tá com algumas dificuldades no exemplo, assim, ela tá sofrendo algum bullying, assim, um exemplo, né? E tem gente que chega com aquela arrogância tão grande. Aí assim, gente, como se minha filha passando bullying, né? Aí eu não tenho que ter ela como inocente também não, sabia, gente? Não temos que ter. Nós, cada mãe, nós conhecemos nossos filhos. Então, podemos ter ela como inocente? Não podemos. Nós podemos fazer o quê? E nem podemos botar o outro como inocente também por ter feito certas brincadeiras. Então, o que nós devemos fazer? Verificar. Aí é onde entra o Fundeb, eu penso, né? Que nessa parte, então, na educação tá um pouco ruim. No caso, um exemplo que eu tô dando pra vocês, né? Sobre o bullying que minha filha tá passando. Então, eu devo chegar lá com ignorância lá na escola? Ah, que o filho de fulano xingou minha filha, chamou ela, disse daquele, não posso de jeito nenhum. Porque até entanto, nós sabemos que nossos filhos não são santos. Nós já fomos criança também. Pode ser que ela provocou aquela criança. Pode ser que ela provocou, né? Aquilo ali tudo. Então, o que vai retribuir? Toda aquela discussão ali, né, gente? Então, eu acho é onde entra nós
tenho conhecimento sobre o Fundeb. Então, o Fundeb eu acho que é onde entra. Se minha filha passou por isso, eu tenho que ir nos gestores da escola, principalmente no professor, gente, porque não é diretor que fica o dia todo dentro de uma sala com os filhos de vocês, é professor. Diretor tem sua função? Tem. Tem sua função? Tem. Não tira a função do diretor, tira de jeito nenhum, porque manter a escola organizada é a função do professor, é a função do diretor. Mas passar o dia inteiro com os filhos de vocês é o professor. Então você tem que ir diretamente em diretor e professor. Primeiramente no professor, que ela deve ter visto aquela discussão com a minha filha ali, com o coleguinha, né? Fazer o quê? Não chegar lá. Ah, que minha filha, uma arrogância tão terrível, gente. É que eu fico passada, gente. Como se ali são duas crianças, gente. Sabe? São duas crianças. E tem mãe que se mete no meio de criança. Ave Maria, não me meto não, gente. Vocês nunca vai ver eu, Orisvanilda, numa porta de uma escola, esculhambando outra coleguinha porque judiou da minha. Vou não. Ih, não vou não. Não é desmerecendo a minha filha, não, não é não. Porque nós não precisamos disso, gente. Custa chegar na professora e falar assim: professora, minha filha chegou em casa relatando que aconteceu isso, isso e isso. Você pode me explicar o que levou a isso? Imagine só você inventar uma briga toda na escola e você souber que seu filho é o errado. Que vergonha que você tá passando e passando pro seu filho, né? Que ele vai levar aquilo pra vida e falar o quê? Ah, eu posso fazer errado que minha mãe vai estar lá me apoiando, né? Eu posso falar o que eu quiser com o colega. Se o colega me falar uma palavrão, minha mãe vai estar lá, né? Não, não é assim não. Então, gente, o que eu faço? Vou lá, pergunto, professorinha, aconteceu isso e isso com minha filha. Você sabe a causa que levou o coleguinha a fazer isso? Então a professora vai explicar: mãezinha, aconteceu assim, assim, assim. A sua filha caçou conversa, no caso, né? Sua filha caçou a confusão. Então, onde é que tá o erro? Na minha filha. Então, ela fez com que o coleguinha tratasse ela mal. Aí a professora vai dizer: não, o coleguinha que começou. Então o que, gente? Então, o coleguinha começa e nós damos corda? Não, senhora. Coleguinha começou, chega na professora: professor, o coleguinha tá assim, assim, assim. Nós não podemos ensinar nossos filhos a bater de frente com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Por quê? Porque você tá fazendo eles eles têm uma atitude violenta, porque eles são duas crianças. Então, se talvez da parte daquela criança, a mãe não vai nem fazer ele pedir desculpa, pra falar a verdade. Então, onde foi que aconteceu? Minha filha se humilhou ali. Então, o que acontece? Vou falar pra minha filha: olha, você foi a culpada, você vai pedir desculpa. Vai pedir desculpa, sim. Vai, porque tem que pedir. Peça desculpa pro colega, porque ele ofendeu porque você ofendeu primeiro. Tá entendendo? É aí que tá o ponto. E aí onde a gente entra sobre o Fundeb, sobre a educação na escola. Mas primeiro nós não podemos botar a responsabilidade toda na educação na escola. Não podemos de jeito nenhum. Por quê, gente, que nós não podemos botar tudo isso sobre as costas do professor? Do mesmo jeito que nós tem aquela criança, o professor tem a criança dele lá na escola também. Então, ele tem a responsabilidade de ensinar o nosso e ensinar o dele. Então, algumas responsabilidades são nossas mães. Mãe nossas, tá? Porque custa eu ensinar meu filho a fazer o nome dele? Não custa. Custa eu ensinar meu filho a ter pelo menos o alfabeto decorado, cantadinho? Custa? Não custa. Então, eu digo uma coisa pra vocês. Minha menina de 12 anos que tem agora, vai fazer 12 anos agora, dia 21 de maio. Ela aprendeu o alfabeto decorado, gente, com 3 anos. Ela aprendeu a escrever o nome todinho. Stephanie, Lohane, tan. Todinho. Com 3 anos. Por quê? Eu ensinei. A escola entrou aonde? A escola entrou. Como ela já sabia o alfabeto decorado e o nomezinho dela, entrou aonde? Ele foi ensinar ela a ler. Aí então
A professora vai ensinar meu menino a ler, eu não posso dar lição em casa, não. Isso é responsabilidade do professor. Opa! Responsabilidade do professor, não. Ele é seu filho, ele é que vai no futuro, você vai botar a responsabilidade do seu filho próximo, sendo ali responsabilidade do professor? É responsabilidade meio termo, gente. É metade sua, metade do professor. Quando eles estão na sua casa, responsabilidade sua. Quando eles estão na escola, responsabilidade dos professores. Então, nós devemos tratar o professor bem, porque nós somos mãe um aqui em casa e eles são mãe duas na escola de 500 mil de crianças. Tá entendendo? Então, gente, nós temos que parar de querer que os professores fiquem de vigia só dos nossos filhos. Eles não são vigia, eles são professores, educadores, não são vigia. Então, faltando no Fundeb, o que a colega lá falou, voltando. Ela falou assim: passa esse programa na televisão, que realmente passa mesmo. Termina logo de fazer tuas atividades, termina logo de fazer tuas coisas, que eu falei pra ela lá, e ela falou que não quero te levar agora, não. Podia ter levado até amanhã, mas termina de fazer de tarde dizendo tu vai. Ela, minha menina aqui, gente, que vai levar as tarefinhas, porque é tarefinha remota. Ela vai levar as tarefinhas dela. 12 anos, gente. Uma novidade pra vocês. Pra mim também, eu sou muito orgulhosa. Tenho muito orgulho dela, gente. Ela, 5 anos que aqui no meu estado do Tocantins, tem aquele certificadinho de melhor aluno. Ela tem 5 certificados, gente. Ela é meu orgulho, gente. Ela é o quê? Ela é eu lá atrás. Tá entendendo? Então eu dou toda a força pra ela não desistir. Porque eu desisti. Não gostaria que ela desistisse. Então, voltando do Fundeb, né, gente? Que eu tô só enrolando aqui. Vamos lá. Então, gente, a colega falou que passa aquele intervalozinho na TV, né? Quem já observou aquele intervalo? Eu observei, né? Que lá o nome é Fundeb. Mas eu já observei outras coisas. Não, só isso. E tem gente que fala assim, esse intervalo é antipático. Mas a partir do dia que você começa a conhecer, você pensa assim, menina, por que eu nunca prestei atenção nisso, né? Meu café tá esfriando. Por que eu nunca prestei atenção nisso? É uma coisa muito importante, gente. O Fundeb, ó, gente. Ela me explicou lá um pouco. Nunca me interessei, gente. Eu via passando, eu sabia o que era Fundeb, sabia. Sempre soube que Fundeb, sempre fui aluna, né, gente? Na escola sempre falo. Fundeb é sobre a educação, sobre o que você tá achando da educação na sua cidade, no seu estado, dos seus filhos, dos seus parentes, não só dos seus filhos, dos filhos dos outros também, né? É sobre isso a Fundeb, gente. Então, nós temos mais. Aí, gente, ela falou sobre isso, mas realmente é mesmo. Passa aquilo na televisão, aquele intervalozinho lá falando do Fundeb, a gente nem presta atenção, a gente até sai. E realmente é isso mesmo. Eu mesmo saía, eu ficava dando bola, mas agora eu fazendo parte desse conselho, ela me explicando dessa maneira, eu passei a ficar pensando mesmo. O Fundeb é uma coisa que nos beneficia e nós não estamos nem aí. Tem gente que nem. Então, gente, ela falou assim, quando eu quiser me inteirar mais sobre isso, entender mais sobre isso, eu podia ir lá. Meu amor, vou lhe falar uma coisa. Você vai abusar minha cara, porque você vai lá me ensinar. Felizmente, você vai me ensinar. Porque agora o Desvanildo, quero saber mais sobre isso. Quero saber como é que entra, eu quero saber tudo. Quero saber tudo. Então, gente, é muito importante isso, sabe? A gente prestar atenção nas coisas que favorecem a nossa cidade, nosso estado, sabe? E o Fundeb é um deles, né? Porque, gente, sem educação, não existe doutor, não existe professor, não existe prefeito, não existe ninguém, porque sem educação a gente não é ninguém. Por exemplo, eu sou um exemplo, carne viva, né? Eu tô sem o ensino médio, né? Tô cursando ainda, né? Eu sou o quê? Ninguém. Com 17 anos, se eu tivesse terminado meus estudos, eu estaria bem estruturada.
bem estruturado assim como eu falo. Tem gente que pensa, é bem estruturado. Nisso aqui não. Mas eu teria um emprego ganhando um salário. A gente fala, tem gente que fala assim, menino, mas o salário mínimo pra você é pouco. Mas pra quem tá desempregado, passando por dificuldade, é bastante. Tá entendendo? Então, eu vou mais me aprofundar sobre o Fundeb. Eu vou me aprofundar sobre isso mais, porque eu preciso entender o que está se passando na educação dos meus filhos. O que está se passando lá, né? Então, gente, o que eu posso falar? Gente, se vai lá também, pesquise, entre lá, pesquise sobre isso, porque isso é muito importante, gente. Aí, gente, eu tô com minha mão doendo, gente, eu tô segurando o celular aqui, mas não tem aquele negocinho. Eu vou pesquisar aqui pra me fazer um negocinho de segurar o telefone mesmo pra botar assim em pé. Vou pesquisar como é que faz aqui mesmo. Manual. Gente, então, amei fazer parte desse conselho, ó, gente, eu amei. Mas antes mas antes ter me chamado. E, gente, assim, e diga uma coisa, gente. E não tenho vergonha não, se por acaso lá o conselho reunir lá, não, vamos chamar a Aurisvanilda para dar uma palestrinha, eu vou na hora, por que eu não vou? Vou ter vergonha de quê? Vergonha de nada, gente, nós temos que ter vergonha de fazer coisa errada, e muitos não têm. Eu falo isso por quê? Porque eu também não sou santo, também faço coisa errada, né? E fico pensando, eu não tenho vergonha de fazer aquilo que eu fiz de errado, e tenho vergonha de falar sobre uma coisa que favorece a minha família, a minha população, não, né, gente? Então, meus amores, pense nisso que eu tô falando pra vocês. Pense nisso. Tenta saber mais sobre a educação do seu estado. Por exemplo, no meu estado, por exemplo, eu não me aprofundei, então eu não sei. No meu ver, né? No meu ver não é a mesma coisa de eu estar lá vendo algumas coisas. No meu ver, a educação da minha filha e dos meus filhos estão boa. Tem professores maravilhosos, professores atenciosos. Tem os professores dos meus filhos. Se fosse outros professores que não tinham amor sobre a educação, vocês acham que eles iam me mandar mensagem pra mim estar postando tarefa pra menina? Eles não iam estar nem aí. Eles iam até, não tô nem aí, ela não posta. Então, os professores dos meus filhos têm esse cuidado de mandar mensagem. Por exemplo, passo 2 dias sem postar a atividade dos meus filhos, eles mandam mensagem, eles me ligam, mulher, e a atividade do neném não vai postar? Elas têm aquele carinho de estar nos cobrando. Se fosse outros professores, não tava nem aí. Tanto fez como tanto faz. É aula remota mesmo. Então, gente, o que eu posso falar pra vocês? Procure saber mais sobre a educação da cidade de vocês, a educação dos filhos de vocês. Talvez vocês estão perdendo algum ponto que não era para ter perdo, tá entendendo? Perdendo alguma coisa que já era para ter ganhado e não ganha.